Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar, primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não podemos fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aqueles que, depois de tirar a vida, têm o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, amado povo de Deus, aqui neste santuário, pessoas que estão sempre conosco, pessoas que vêm de fora, como hoje de Alta Floresta, Botucatu, Brasília, Cerro Azul, Itapema, Lapa, Medianeira, Paraíso do Norte, minha cidade natal. Quem é de Paraíso? Muito bem, bem-vindos, é uma alegria. Santa Helena do Oeste, Sorocaba, Irati. Filhos queridos, nós na sexta-feira nos reunimos para aclamar a misericórdia de Jesus. E esta misericórdia que nos vem pelas 5 chagas de nosso Senhor. Então, a devoção de Jesus das Santas Chagas, ela está intimamente ligada à misericórdia. A misericórdia que é derramada, que flui. Ah, misericórdia divina, o que seria a humanidade sem a misericórdia divina? O que seríamos nós sem a misericórdia divina, que sustenta o mundo pecador? É a misericórdia que sustenta, aguardando a nossa conversão. É a misericórdia de Deus que nos mantém de pé. É a misericórdia de Deus que segura a justiça divina. Por isso, é pedindo essa misericórdia que vem pelas 5 chagas de Jesus, que nós nos reunimos. Coloco como intenção nesta missa o 14º Evangelizar de amanhã. Terminei a experiência de Deus, participei, eles estão transmitindo também da Jangadeiro FM, rádio, depois TV. Amanhã, nós não temos noção, são milhares e milhares de pessoas que este ano podem em casa receber as bênçãos do Senhor. Então eu coloco os frutos. Também coloco, hoje seria aniversário do nosso querido Padre Odilon, se vivo era aniversário dele.
Então tem muita coisa para a gente rezar. E também aprender de Deus. E hoje, nosso Senhor, segundo Lucas, estava num lugar onde milhares de pessoas estavam reunidas, não tinha Covid. E estava tão aglomerado que um chegava a pisar no outro. Isso mostra e quer mostrar quantas pessoas acorriam a Jesus. Eram muitas. Mas é impressionante que Jesus se dirige aos discípulos. Ele não fala à multidão. É impressionante o que ele vai dizer. Porque, veja, é como se assim, conforme ia crescendo a multidão, primeiro, não pense que Jesus, quando começou a vida pública, ele nunca foi bem aceito. Foi um processo. A fama de Jesus foi crescendo aos poucos. Eu uso a palavra fama no bom sentido. Um contando para o outro. Um contando, olha, tem um rabi, tem um rapaz. Era assim. Tem um moço, lá de Nazaré, filho de José e de Maria. Olha, ele ressuscitou o morto. Ah, é? Sim. Ele curou um cego. Quem é ele? E isso foi no boca a boca. Ele fala coisas profundas. Esse moço de Nazaré é diferente, viu? Porque ele prega o amor. E quando ele fala, todo mundo fica extasiado. E no boca a boca as pessoas começaram a ir. Mas Jesus não se iludiu não. A multidão era grande, e foi exatamente por isso que ele se vira para os discípulos e diz assim: olha, você está vendo essa multidão? Tudo bem, mas nem por isso aceitem o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele está dizendo aos discípulos no fundo: olha, vocês estão vendo? O povo está nos procurando, mas jamais entre nesse caminho do fingimento. Sejam autênticos, sejam transparentes. E Jesus era um homem que nele não se encontrou hipocrisia, tanto que ele não se importava. Gente, a pior coisa é quando alguém fala mal da gente. Não te machuca? Machuca ou não? Quando você sabe que alguém está falando mal de você, isso é horrível. Ninguém gosta. A gente não tem sangue de barata. Mas Jesus tinha atitudes que ele sabia que iam falar mal dele. Mas ele nunca foi hipócrita. O dia que uma prostituta lhe tocou os pés, era evidente que ele ia levar a bordoada. O dia que um leproso tocou, era certo que ele ia ser chamado a atenção. Mas ele nunca, em nada, cometeu o pecado. Como diz, e foi muito bem frisado em Hebreus, assumiu a nossa condição humana em tudo menos no pecado, também as cartas de Paulo. E o que Jesus está recomendando? Ó, fingimento? Não, verdade, autenticidade. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus. No fundo ele está dizendo para nós: cuidado, não entra por esse caminho. Ontem eu pregava que dá mais trabalho a mentira do que a verdade. E é a mais pura certeza. Porque Jesus vai dizer: nada do que for feito às escondidas não será revelado à luz do dia. Ô Senhor da glória. É, meu filho. Por isso que os antigos diziam: o dia da verdade, que é quando tudo será claro como o sol. Tudo que a gente fizer. Jesus ainda diz: tudo que for dito às escondidas num quarto, quer dizer, sussurrando,
maquinando, fuxicando, caluniando, arquitetando, maquinando, será dito em cima dos telhados. Palavras de Jesus. Então tomemos cuidado no que falamos, no que fazemos. Continuando, Jesus diz: não tenham medo. Se vocês da comunidade um dia forem ameaçados de morte, não tenham medo se forem perseguidos. E se um dia acontecer, e na verdade a maioria dos apóstolos morreram, um de cabeça para baixo, outro degolado, Paulo, Tiago degolado, outro no olho fervente e assim por diante, outro numa cruz em forma de cruz redundante, Santo André. Não tenho medo se tirarem a tua vida, porque quem morrer por causa de mim ressuscitará. Tenha medo sim, isso tenham medo, e fala para nós de perder a salvação, daqueles que podem tirar aquilo que é mais precioso nosso, a alma, o espírito com Deus. Eu te pergunto, então, o que é que pode, e o Senhor está dizendo, o que é que pode tirar a vida e lançar no inferno? O que é que pode? O fingimento, ele acabou de falar antes, a injustiça, o desamor. Isso coloca em risco a nossa vida. Aqui, meus irmãos, é um contínuo, uma continuidade, um alerta de Jesus contínua, permanente. Depois nosso Senhor vai dizer: os pardais valem tão pouco, mas até dos pardais Deus cuida. Nunca se esqueça como Deus cuida de você, que até os cabelos sabe quanto você tem na cabeça. Para uns é fácil Deus, né? Que uns não tem mais nada. E conforme a gente vai, até mulher vai perdendo cabelo, vai ou não vai? Ah, vamos brincar um pouco, gente. Depois Deus fica mais fácil para Deus. Mas brincadeiras à parte, não se ofendam. Jesus aqui é só para a gente não dormir. Que Jesus está dizendo: Deus te conhece e Deus cuida de você. Filhos, hoje, dentro desse contexto que o Senhor fala, cuidado do fermento do mal, cuidado com aquilo que pode te levar a perder aquilo que é realmente perigoso, a vida. E sempre o apelo de conversão. Nós celebramos Santa Teresa d'Ávila, uma grande mística. Santa Teresa d'Ávila, que inclusive é anterior a Santa Teresinha do Menino Jesus. Você está vendo em casa a imagem de Santa Teresa d'Ávila. E não se preocupe, todo mundo confunde. A imagem de Santa Teresa d'Ávila, coloque de novo. Ela está com a mesma roupa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Marrom, carmelita, com escapulário por cima e uma capa branca, que é a capa de gala. Mas essa Santa Teresinha é padroeira das missões. A Teresa d'Ávila é a doutora da igreja. E a doutora da igreja é que nos ensina aquilo que nós às vezes cantamos: nada me perturbe, nada me amedronte, nada me faça sofrer antes da hora. A paciência tudo alcança, só Deus basta. Filhos, é Santa Teresa d'Ávila, que tem uma história, e ela é a protetora dos professores.
E hoje eu disse, nós vamos rezar pelos professores. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Ela era filha de um judeu convertido. Teve uma infância muito feliz, não era triste não, sabida, espoleta. E com seus primos e irmãos, ela gostava dos romances cavalheiriços. Gostava, uma menina, gente. A gente não pense que ninguém nasce santo, ou todo mundo tem cara de oremos, ou que santo tem sangue de barata. Não. Mas foi a vida lhe mostrando muitas coisas. Foi quando morreu o irmão mais velho, e logo depois ela perdeu a mãe. Ela foi, porque a mãe morreu, foi estudar no mosteiro. E lá, ela começou a primeira crise existencial. Gente, bem-vinda a crises existenciais. Ô padre, não fala isso não. Falo sim. Crise na vida, gente. Por que tem que ser negativo? Crise é o momento onde a gente, nunca esqueça, sempre associe crise, crisol. Sabe o que é um crisol? Casulo de lagarta para borboleta. É sempre um momento de transformação, de metamorfose. Crise sempre é positivo, quando discernido em Deus. E às vezes na tua vida você já passou por crise. Eu não estou falando crise financeira, eu estou falando crise existencial. Que de repente, como é bom às vezes a gente se perguntar: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu nasci? Meu Deus, por que as coisas estão acontecendo? Isso é crise, isso é bom, isso faz refletir, isso mexe com a gente, isso desperta perguntas e nos leva a buscas. Crise existencial. Mas a vida foi trabalhando nela. Ela pegou uma grave doença, voltou para a casa dos pais. Logo depois morreu um outro irmão, o que ela mais gostava, Rodrigo, lá nas colônias espanholas. E aí entrou na grande crise de sua vida. O que eu vou fazer? Que direção eu tomarei na minha vida? Como eu vou conduzir a minha história? Foi quando ela decidiu, agora sim. Se antes ela foi mandada porque a mãe tinha morrido, então precisava ser tutorada. Agora ela disse, não. Eu quero entrar no mosteiro das Carmelitas, em Ávila. Mas é impressionante que o pai não queria. Muita perda, né? Perdeu filhos. Eu não falei que Santa Teresa era um gênio forte? Espoleta como criança, fugiu e foi. Quando ela chegou no mosteiro, a doença voltou. Teve que voltar para casa. Ou coisa, né? Você percebe a vida dela? E depois a gente reclama da nossa. Não podia nessa hora ela pensar assim, então Deus não me quer. Eu fugi para ir para o convento, chego no convento e fico doente, vou voltar para casa e pronto. Não. Ela tinha clareza. É impressionante que ela melhorou um pouco e voltou para o convento. Quando chegou no convento, as irmãs
chegaram a preparar os ritos do funeral dela e a prepará-la para a morte. Mas ela recebeu uma grande graça e foi curada. E mudou a vida dela. Você vai falar, mas não está explicado, padre. Depois de tantas idas e vindas, ela tinha que mudar. Não. Ora, nós passamos por uma pandemia que todo mundo ficou morrendo de medo de morrer. Se trancou em casa, ora, vai dizer que não. Teve gente que faltou isso aqui, ó. É ou não é? Tem gente que passou por tantas crises, situações difíceis, já passou por câncer, já sofreu acidente, Deus já mandou sinal, já quebrou o pé, já deu doença no fígado, e a pessoa não mudou. Então não vai me dizer que só por isso Teresa mudou. Quantas pessoas já passaram por isso e não aproveitaram a segunda chance? Mas também não foi fácil. Santa Teresa melhorou, ficou no convento, mas ela era uma mulher de uma inteligência única. Ela gostava de música, de poesia, de tudo. Era uma mulher de um conhecimento, de tudo ela sabia um pouco. Então o que aconteceu? Muitos nobres das classes da sociedade iam conversar com ela, porque ela sempre tinha uma palavra certeira. Foi quando ela se deu conta que aquilo a estava distraindo do que ela tinha se proposto. E ela disse: não quero mais essa meia monja, meia santa, não quero isso. Isso está me distraindo. E ela teve a grande visão de Jesus chagado, o Jesus das Santas Chagas. Ela disse: eu estava em oração e os meus olhos defrontaram uma imagem onde aparecia nosso Senhor Jesus Cristo coberto de chagas. Quando eu vi aquela imagem, eu fui tomada de comoção. Minhas lágrimas saíam abundantes. Foi quando eu me lancei aos pés de Jesus chagado e pedi: Senhor, dai-me forças para nunca mais ofendê-lo. Foi a segunda conversão de Santa Teresa d'Ávila. Eu queria chegar na segunda conversão. Nós, meus irmãos, passamos pela primeira conversão. Vamos dizer, a gente não é tão ruim assim. A gente está aí. Mas percebe que nós permitimos que muitas coisas nos distraem da verdadeira busca de Deus. Percebe quando eu falava esses dias brincando sobre o obeso, a facilidade nos primeiros quilos e depois a dificuldade nos outros? Hoje eu falo da segunda conversão. Eu preciso da segunda conversão. Eu, Padre Reginaldo, preciso da segunda conversão. Você também. Então hoje nós podíamos pedir: Jesus chagado, Jesus nas suas chagas dolorosas, Jesus crucificado, dai-me a graça de uma segunda conversão como teve Santa Teresa d'Ávila. Que eu não consiga mais ofender-te, dai-me forças para isso. É impressionante, meus irmãos, que tem uma imagem que foi feita por Bernini, um escultor. Eu gosto dessas coisas. Eu já falei para vocês, gosto de quadro, gosto. Isso me ajuda muito. E ele fez uma imagem, o mesmo que fez
os braços do Vaticano lá, a Praça de São Pedro, que ele coloca Santa Teresa quase que flutuando, e um anjo com uma seta de fogo lhe enfiando no coração. Quem está em casa, eles conseguiram a imagem. Está numa igreja linda em Roma. Inclusive o ano que vem quero visitar com quem estiver comigo, porque é a chamada transverberação de Santa Teresa foi quando o fogo do amor lhe queimou o coração de tal forma que deixou um sinal, e ela conseguiu progredir em Deus. Padre, mas o que o senhor está falando está muito longe de... Não está. A santidade não é para alguns, a santidade é para todos, meus irmãos. A santidade é para todos. Então o que a gente pode pedir hoje? Senhor, dai-me essa segunda conversão, e se for da tua vontade, manda esse fogo do Espírito Santo, esta seta do fogo flamejante, como foi no coração de Santa Teresa, vir ao meu coração, e que eu não possa fazer mais nada sem amar-te. Amar-te. A vida de Santa Teresa não foi fácil, porque nem sempre é fácil as pessoas entenderem. Ela encontrou alguns padres que ela começou a contar, apesar de Santa Teresa sempre pedir: eu não quero visão, Senhor, eu não quero, tire-me visões. Porque aquele padre começou a achar que era o demônio que estava aparecendo para ela, e ela quase foi na fogueira. Quase ela foi queimada viva, como herética, também pela reforma que ela propôs no Carmelo e na igreja, junto com um baixinho, de pouco cabelo, São João da Cruz. Escreveu 2 livros, um eu indico, Caminhos de Perfeição, mais fácil que o Castelo Interior, mas são os 2 clássicos de Santa Teresa. Mas Santa Teresa, como eu disse, tem ensinamentos maravilhosos, como por exemplo nos dizer que Deus não fica olhando para a grandeza das nossas obras, mas para o amor com que fazemos todas. Santa Teresa, que dizia assim: olha, se você quer uma prova da presença de Deus na tua vida, eu lhes dou. E a prova não é que você jamais vai cair. A prova da presença de Deus na vida é a força que você tem de se levantar após a queda. É uma mulher de grandes arrebatamentos, mas de quedas. É o caminho da perfeição. Meus irmãos, essa mulher é doutora da igreja. Ler os poemas dela é um tanto difícil, vou ser honesto em dizer, porque ela é uma mulher muito erudita, e ainda por escrever na língua espanhola, e por mais que tenhamos tradução, é um português arcaico. Mas tirando isso, a grande poetisa é uma mulher que viveu veementemente a sua fé. Eu diria uma mulher brava, porque quando num lugar impediam dela entrar, ela mandava pegar um pedaço de toco e derrubava a porta e entrava para fazer a reforma. Chegava no lugar onde ela via que estava meio desregrada a espiritualidade, sabe o que ela fazia? Destituía a superiora e colocava a imagem de Nossa Senhora na cadeira e dizia: a partir de hoje quem manda é Nossa Senhora, e acabou a conversa.
uma mulher cheia de vontade própria em Deus, que quando precisava, chamava uma carroça e em cima de uma carroça, batia o sino para rezar. E certa vez a carroça atolou e os cavalos também, ela bravejou: Deus, é assim que tem tão poucos amigos, porque os que são, você trata desse jeito. Santa Teresa é apaixonante, uma mulher de um amor imenso a Deus, mas num processo, como todos nós, de descoberta deste amor. Hoje também é dia dos professores. Tem professores aqui presentes? Levante a mão. Pois bem, antes canta comigo, enquanto os professores vêm à frente. Nada te preocupe. Nada me preocupe, nada me amedronte. Venham à frente os professores. Tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Filhos, vamos à bênção. Aqui tem professores. Quem já está aposentado, vamos dizer assim? Muito bem, trabalharam muito, né? E é justo que estejam aposentados. Quem está em pleno trabalho? Já voltaram presencial? Já. Passamos medo na Covid, né? Tá certo. Me dá o microfone, por favor. Eu só vou fazer 2 perguntas. Por que a senhora foi professora? É aposentada, mas é professora. Pode tirar a máscara. Palavrinha curta. Fica aqui que eu vou abençoar. Por uma questão de... Mais alto, minha filha. A minha voz... Vai lá, ele aumenta lá. Vai. Por uma questão de vontade, de querer passar o que Deus me ofereceu para todas aquelas crianças que me foram oferecidas. Feliz como professora? Demais. Amém. Pegar quem está começando agora a vida de professor. Deixa eu pôr minha máscara, que senão... Quem que está começando? Você? Mas você está comigo na mão. Você. Pode tirar a máscara. Seu nome? Lá é Maria José de Recife. Eu sou Débora, sou de Guaíra, Paraná. Quantos anos de professora? Já tenho 9 anos. E o que te fez ser professora? Na verdade, eu amo criança, né? Sou professora dos maiores também, mas como diz a palavra, né? Só vai entrar no reino dos céus quem for como criança. Amém, né? Que coisa bonita. Quem gostaria de dizer um fato ou alguma coisa que te marcou muito como professora? Seu nome? Sônia de Salvador, Bahia. Opa! Amo muito as crianças. Gosto muito de trabalhar com criança. Isso me marca bastante. Trabalhar com criança. Uma pergunta: quem poderia dizer um dos maiores dificuldades de ser professor? Quem poderia dizer? Não tenha receio não, nós estamos em família. Só levanta a mão para você. Tira a máscara, por favor. Muitas vezes o grande problema, as crianças vêm de casa com o problema e elas precisam ser acolhidas e não julgadas. Esse é o grande... Tem um amigo meu, pregador, que diz assim que o grande problema dos filhos são os pais. Então nós temos grande responsabilidade nessa educação. Amém. Bom, pode falar seu nome?
Lourdes Guerra, a maior satisfação de nós professores é ver nossos alunos formados doutores, tá? Amém. Com grande galhardia. Amém. Isso é sensacional. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Você também é professora, né? Aposentada, vai lá, fica lá para a bênção. Enquanto eu vou dar a bênção aqui, vamos pedir uma invocação, o Espírito Santo repousa sobre eles. Espírito Santo repousa sobre os professores aqui presentes. Espírito Santo repousa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai de infinita bondade, o Senhor é um grande professor que nos ensina a amar e a viver e a ter paciência. Também confiastes aos professores a missão de ensinar. Por isso, olhai por todos os professores aqui presentes e os que estão acompanhando pela TV, rádio, aplicativos, em suas lutas travadas no dia a dia. Amparai os professores nas suas dificuldades. Te pedimos de modo especial que consigam semear o que é agradável a vós e possam ver os frutos da semente do saber que plantaram em cada coração. Abençoando os professores, abençoai os familiares e livrai-os de todos os perigos, de malcriações, de ofensas, de violência, e que possam exercer com dignidade, reconhecimento e valorização o trabalho que tão bem fazem. Abençoai, santificai e protegei os professores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vocês virem para a comunidade, uma salva de palmas para eles. Sobre nós.